Graça e paz do Senhor a todos, amados irmãos. Também bom dia àquele que nos segue, no Facebook, sabendo que nesta manhã nós estamos dando início à nossa escola bíblica dominical e é motivo de alegria, é motivo de gratidão a Deus pela sua bondade, pela sua fidelidade, pelo seu amor que é constante sobre cada um de nós. Então, resta-nos agradecer a Deus por essa manhã, por esse privilégio que nós estamos aqui, junto com os demais irmãos e amigos na fé, para podermos estudar a palavra de Deus, podermos desfrutar dos temas que nós temos estudado. Nós estamos falando sobre missões, já vemos há mais de 3 meses falando sobre missões. E o exemplo maior de missionário nós estamos estudando, que é o apóstolo Paulo. Então, resta-nos a cada um de nós dizermos nossa gratidão a Deus e engrandecendo o nome santo do Senhor e a sua fidelidade. Nós vamos ler a palavra de Deus, nós vamos louvar ao Senhor e dizer que hoje o nosso diácono Aderval não estará conosco, A paz do Senhor, diaconisa Teresa. Nosso diácono Aderval não estará conosco, então nós estaremos aqui estudando junto com os demais que puderem chegar, que você possa fazer nesta manhã o culto no seu lar, na sua casa, você possa estar celebrando junto conosco ao Senhor. Vamos ler a palavra do Senhor, que se encontra em Atos capítulo 20, que é o texto básico da nossa lição, onde está baseado toda a nossa lição. Nós vamos fazer a leitura e depois nós vamos louvar ao Senhor. E em seguida, nós vamos ler o texto devocional. Vamos lá. A palavra do Senhor em Atos, capítulo 20, do versículo 17... ao versículo 23, diz a palavra do nosso Deus. Atos 20, 17 a 23. De Mileto mandou a Éfeso chamar os anciões da igreja, e logo chegaram junto dele, disse-lhes: vós bem sabeis desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, como em todo este tempo me portei no meio de vós, servindo ao Senhor com toda a humildade e com muitas lágrimas e tentações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Como nada que útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente pelas casas, testificando tanto aos judeus quanto aos gregos a conversão a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, eis que, ligado eu pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que lá me há de acontecer, senão o que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me revelar, dizendo que me espera prisões e tribulações. Louvado seja o nome do Senhor. Então vamos orar ao Senhor, agradecendo ao Senhor por essa manhã, por esse privilégio, por essa palavra. Senhor Deus, eterno Pai, louvado seja o teu santo e excelso nome. Pai, nós estamos diante de ti, diante da tua presença santa, maravilhosa, poderosa. Tu és aquele que traz alegria, esperança, renovo para nossas vidas. Tu és aquele que traz a direção e o rumo certo para cada um de nós. Quando nós ainda não temos esperança, quando nós estamos cansados, ó Deus, quando estamos abatidos e sem força, Tu és a força, Tu és o renovo, Tu és tudo em cada um de nós. Então, nesta manhã, em que nós deixamos os nossos afazeres, os nossos compromissos e dizemos, vem promessa, nós estamos te aguardando, nós estamos te esperando. Vem revelando os teus desígnios, os teus propósitos, o teu querer para a vida de cada um de nós. E assim nós possamos fazer
segundo a tua palavra. Senhor, nós te agradecemos pelos ensinamentos do teu filho, teu servo, o apóstolo Paulo, um grande missionário, Senhor, que deixou tudo para fazer cumprir a tua vontade na vida dele. Ele rompeu em meio, Senhor, a tantas coisas, mas ele fez com que o teu reino fosse conhecido por onde quer que ele estivesse. Na Ásia, Senhor, se ele fosse para Jerusalém, se ele estivesse em Milão, e onde quer que ele estivesse, Senhor, a tua palavra era propagada, tanto no meio de multidões, como o próprio Jesus fez, como também individualmente. Para ele não importava se era um ou se era 1000. Para ele o que importava era que as pessoas estivessem prontos a ouvir a tua palavra, Senhor. Que eles estivessem prontos a entender os teus desígnios, o teu propósito e o teu querer. Pai, nós te louvamos nesta manhã e engrandecemos o teu santo nome. E agradecemos pela tua fidelidade. Vai despertando cada um, Senhor, para chegar, Senhor, na nossa EBD nesta manhã, para a glória do teu santo nome. Em nome de Jesus nós te louvamos e te adoramos. Amém. Glória a Deus. Nesse momento nós vamos dar a oportunidade, né, para nós mesmos podermos louvar ao Senhor. E nós vamos louvar ao Senhor com o hino que está na própria Bíblia. Esse hino é o Salmo 23. Ele já está na própria palavra de Deus, que é: o Senhor é o meu pastor. Amém? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará, nada. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará, nada. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, nada. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, nada. Nada temerei, nada temerei, nada temerei. Nada temerei, nada temerei, nada temerei. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará, nada. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará, nada. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, nada. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, nada. Nada temerei, nada temerei, nada temerei. Nada temerei, nada temerei, nada temerei. Nada. Glória a Deus. Eu escolhi esse louvor nesta manhã. Por quê? Porque nós estamos falando como o Senhor, o nosso pastor, e nós vamos falar o apóstolo Paulo, aquele que era um missionário e botava a sua confiança no Senhor. A paz do Senhor para todos que estão nos saudando com a paz do Senhor, com um bom dia, né? A paz do Senhor. Então o apóstolo Paulo, quando ele conheceu o Senhor Jesus como pastor da vida dele, aquele que cuidava dele como uma ovelha, ele largou tudo, ele deixou tudo e foi servir ao Senhor. Então, nesta manhã, nós também queremos dizer aos amados irmãos, é que nós vamos ler em João 10, João 10, aí nós vamos para a lição, porque nós vamos para o texto devocional. É João 10, de 7 a 10, que diz assim: tornou, pois, Jesus a dizer-lhe: em verdade vos digo, que eu sou a porta das ovelhas.
Todos quantos vierem antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão não vem senão a roubar, matar e destruir. E eu vim para que eu tenha vida e tenha vida em abundância. Amém? Esta é a palavra de Deus nesta manhã para cada um de nós. Então, nós estamos com a nossa lição, a lição de número 17. É a nossa última lição, né? Trimestral, apesar que nós passamos, acho que mais de 3 meses com ela, nós passamos uns 5 a 6 meses com essa lição, porque quando começou a pandemia, a gente tinha iniciado essa lição, e ela foi bem dividida várias vezes, porque a lição é longa, então para que pudéssemos compreender melhor, ela foi dividida. Então, segundo a palavra que o apóstolo Paulo disse, nós acabamos de ler, o estudo vai dar continuidade. Diz assim: tendo dito essas coisas, ajoelhando-se, orou com todos eles. Então houve grande pranto entre todos, e abraçando afetuosamente a Paulo, o beijavam, né? Em Atos 20. Esses detalhes da despedida de Paulo da igreja em Éfeso revela quanto o apóstolo era amado pelos irmãos de Éfeso. Porque Paulo teve essa despedida tão cheia de afetos e fortes emoções, o que ele fez ou falou para deixar uma marca tão profunda em sua despedida dos irmãos em Éfeso? O que caracterizou o ministério desse homem? O trabalho missionário deste apóstolo que levou os irmãos a sentir tanto a sua partida? Agradecemos a Deus o fato de Lucas ter registrado esse relatório missionário de Paulo, pois ele revela esse relatório missionário de Paulo pelas razões de Paulo ter deixado saudade em Éfeso. Então, como era a conduta de Paulo? No primeiro ponto, a conduta do apóstolo Paulo era uma conduta irrepreensível. Irrepreensível. Então, onde se encontra? Em Atos 20, 18, que diz assim: vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, né? O apóstolo Paulo disse, e nós acabamos de ler esse versículo, que ele mostra como foi que ele chegou, como ele chegou na Ásia. Ele já chegou testemunhando de Cristo, falando das coisas de Cristo, desde o primeiro dia. Então, ele chegou como uma pessoa irrepreensível. Por que ele era uma pessoa irrepreensível? Porque no que ele falava, ele tinha argumentação e fundamentação daquilo que ele pregava. Então, quando a palavra diz assim, irrepreensível, o termo original denota o seguinte, que ele era sem acusação, sem crime, sem defeito. Então, significava que era uma pessoa que não tinha que apresentar nenhuma acusação contra ele. Não tinha nada que aparecesse que pudesse acusar o apóstolo Paulo. Não aparecia nada, ninguém tinha o que dizer, porque o seu testemunho era, vamos dizer, perfeito. Assim era o testemunho de Paulo. Paulo era um grande imitador de Cristo. Por isso que ele diz, sede meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo. Então, nesse relatório que o missionário Paulo está fazendo, nós podemos perceber que esse relatório serve para nós, a Igreja de Cristo desse século, né, ou desses dias. Esse testemunho dele serve de exemplo para todos nós, porque todos nós temos um compromisso de pregar o Evangelho. Muitas vezes nós atribuímos pregar o Evangelho só para um missionário, mas não é um missionário. Lembre-se que o ir e fazer discípulos é para nós. Ir e fazer discípulos
como nós estudamos na lição passada, da semana passada. Então, fazer discípulo é compromisso de todos nós. Se nós fazemos esse ID, então nós não vamos ter com que estar preocupado, aperreado, procurando ver se estamos fazendo realmente discípulos. Se nós fizermos os discípulos que o Senhor está mandando, então nós realmente estamos fazendo o que o apóstolo Paulo disse: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. De fato, se olhamos para a vida do apóstolo Paulo, nós vamos ver que realmente ele foi o imitador de Cristo. Um dos pontos que nós vamos ver no capítulo 20 e no versículo 19, ele diz: servindo ao Senhor com toda humildade. A palavra humildade, né? Servindo com humildade. Aí muitas pessoas podem dizer assim: essa palavra é estranha. Ser humilde nos dias de hoje, quem é que quer ser humilde, né? Que hoje a gente sabe que a maioria das pessoas, cada um que quer aparecer que tem mais, que ganha mais, que tem condições a mais. Mas ele diz assim: olha, seja humilde. Nessa humildade é que nós vamos ver que é para aproximar daqueles que também são humildes. Porque tem muitos que não querem se aproximar para pregar o evangelho das pessoas que são humildes, que não têm condições financeiras. São poucas as pessoas que querem ir até essas pessoas. Então, o apóstolo Paulo diz o seguinte: sejam humildes, como eu também apresento a vocês que eu fui humilde. Então, ele falou sobre essa humildade, era que ele não reivindicava nada. Ele não brigava por nada. Ele apenas dizia: eis-me aqui, eu estou pronto, Senhor, para fazer o teu ID, eu vou fazer o teu ID, eu vou pregar o teu evangelho, eu vou viver o teu evangelho, eu vou ter compromisso com o teu reino, eu vou viver de acordo com a tua vontade, com a tua palavra. Então ele estava dizendo justamente isso. Ele se recusava a viver a vida que ele queria. Ele se recusava: eu não quero viver a vida que eu quero viver a vida que Cristo me chamou. E se ele me chamou, agora eu vou viver do ministério e para o ministério. Lembrando que o ministério, ele é árduo. Ninguém pensa que quem almeja o ministério é ótimo, é uma bênção. Quem quer exercer o ministério, sente chamado de Deus, vá. Mas saiba que é muito árduo. Muitas vezes a gente se sente solidão, a gente se sente só, a gente procura uma pessoa para conversar, desabafar, e muitas vezes a gente não encontra, muitas vezes a gente não tem, porque nem tudo que a gente sabe a gente pode compartilhar, a gente tem que ficar com isso tudo guardado dentro de nós. Então nós estamos falando que o apóstolo Paulo, ele mantinha uma postura que nem todo líder hoje tem essa postura, de saber a dificuldade daquele que está enfrentando, que não pode compartilhar, e vem até o líder e conta, e o líder sai falando. Não é essa a postura do líder. A postura do líder é ouvir e calar e orar, e Deus vai trabalhar e Deus vai agir. Então a gente tem que saber que quando nós fazemos isso, então com certeza a resposta na nossa vida, na nossa jornada, chega para cada um de nós. Então, ele disse o primeiro ponto, ele mostra humildade. Depois, nesse mesmo versículo, ou no versículo seguinte, no versículo 19, ele fala sobre as lágrimas. Irmãos, nós sabemos que enquanto nós estivermos aqui, nós vamos chorar, né? Vamos chorar de alegria? Sim, sim. Chorar de alegria, podemos chorar. Podemos chorar a perda de alguém? Sim, sim, choramos. Podemos chorar uma ferida que alguém causou quando falou mal da gente, disse coisas que não deveria dizer? Sim, 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 nós choramos. Também acusações que passamos e na realidade de fatos que não aconteceram, e choramos, sim, Então, lembre-se que Jesus chorou
A palavra de Deus diz que Jesus chorou. É um texto bem pequenininho, um versículo bem pequenininho. É quando ele chega para... que ele sabe de Lázaro, o seu amigo. Ele sabia que Lázaro ia ressuscitar. Mas essa dor, dessa perda, dessa separação, para nós é muito difícil. Então Jesus, como amigo de Lázaro, também chorou. Então, o apóstolo Paulo também chorou. Então, essa secreção aquosa que a gente sente, que sai dos nossos olhos, né, que muitas vezes mole, cai na nossa boca, e a gente sente que ela tem um saborzinho um pouquinho, né, de alcalina, né, essas lágrimas que tem um pouquinho de sal, que ela é um pouquinho salgada, e ela sai por várias situações, ou nós podemos por várias motivações, por vários motivos. Talvez eu até não tenha citado o motivo que você chorou hoje, ontem à noite, durante o dia de ontem, né? Preocupação com o filho, preocupação com o marido, preocupação com a família. Você chorou, né? E enquanto você chorou, você sabe que são várias motivações que faz a gente chorar. Mas o importante é que nós possamos confiar no que Deus tem para cada um de nós. Então, o apóstolo Paulo fala sobre a humildade, ser humilde, estar pronto, irmão, a estar servindo. Eu quero servir. O que é que tem na casa de Deus para eu fazer? O que é que tem no reino de Deus para eu fazer? O que é que tem que o meu irmão está precisando que eu chegue lá e dê uma palavra, que eu ajude, né? Muitas vezes na beneficência, muitas vezes com a própria palavra de Deus. O que é que está precisando, meu irmão? Então eu vou procurar uma forma de ajudar o meu irmão. Então, se ele está dizendo que sentiu essas lágrimas, ele sentiu as lágrimas de sofrimento. Sofrimento de quem? Porque ele estava se separando dos Efésios, do Éfesos, e iam para outro lugar. Então ele disse: eu estou indo para outro lugar, estou indo para Jerusalém. Eu não sei o que é que vai acontecer lá. O Espírito Santo está me levando, me conduzindo. O Espírito Santo está me conduzindo. E quando o Espírito Santo está me conduzindo, é porque eu sei que ele sabe para onde ele vai me levar. Irmão, o Espírito Santo nos conduz direitinho. Meus amados irmãos, o Espírito Santo sabe nos direcionar. Ele sabe para onde vai nos levar. Se vai ter luta, glória a Deus. Se não vai ter luta, aleluia. Mas o importante é que nós estejamos na presença de Deus, fazendo o quê? Fazendo a vontade de Deus em todo momento, sem ter medo. Sem ter medo nenhum. Então nós vamos fazer a vontade de Deus. Não importa se alguém goste ou não. Eu estou para fazer a vontade de Deus e você está para fazer a vontade de Deus. Então o apóstolo Paulo disse que as lágrimas vieram ao seu rosto. E ele sentia isso por causa do amor dele com a igreja de Éfeso. Será se os irmãos também que estavam ali também não choraram, sentindo essa falta do seu amado irmão que tinha esse compromisso de pregar o evangelho com tanta fidelidade, com tanto carinho, com tanta determinação, com exortação, porque ele estava sempre exortando o povo de Deus, dizendo: olhe, veja tudo que é puro, tudo que é perfeito, tudo que é agradável. Nisso vocês estejam agarrados, arraigados, com a raiz profunda. Vocês estejam seguros no que vocês estão fazendo. Então o amor que ele tinha era muito grande a esse povo. E o que acontece? Mas por causa do evangelho, que precisava ir mais além, ele precisava deixar os seus irmãos ali amados, que já tinha criado aquele vínculo, aquele laço, e ele já tinha passado o que ele deveria passar para eles. Os ensinamentos ele tinha deixado para eles ali. Então ele sentia que o Espírito Santo estava dizendo: meu filho, chegou o tempo de você sair.
Meu filho, chegou o tempo de você ampliar a tenda e mais além, mais além. Aí ele diz o seguinte, olha, eu vou deixar vocês, eu preciso deixar vocês. Mas eu vou deixar vocês, sabe por quê? Porque o Espírito Santo é quem está me chamando. Irmãos, eu tive uma experiência quando eu era nova, de um rapaz que chegou para o pastor Eloy e disse assim, pastor Eloy, eu estou sentindo de Deus que o Jocum, né? Jocum, jovem com uma missão. Eu estou sentindo de ir com o Jocum para Imperatriz do Maranhão. E eu vou com eles. Eu vou ser um missionário. Eu sinto esse chamado de ser um missionário. Eu vou ser um missionário. E o pastor disse, será, meu irmão, que você realmente está pronto para ser esse missionário? Realmente é Deus que está lhe chamando para você ir para o campo, para esse campo? Preste atenção, o campo é árduo. E você tem que pensar mais, tem que orar mais, tem que buscar mais. Não é simplesmente dizer eu quero ir e vou. Não, é preciso você sentir o Espírito Santo chamar, ter convicção daquilo que o Espírito Santo está fazendo. E ele foi. E não deu 2 meses, ele voltou. Quando ele voltou de cabeça baixa. Aí disse o seguinte ao pastor. Pastor, evangelista, meu tempo acabou. O meu tempo acabou. E voltou de uma forma que ele não falava mais de Jesus, ele não pregava mais sobre Jesus, ele não andava mais na campanha evangelística que a gente tinha de evangelismo, ele não andava mais. E assim ele parou simplesmente na fé, parou. Aleluia, glória a Deus, que Deus tenha misericórdia dessa vida. Mas o que é importante é que nós temos o exemplo do apóstolo Paulo. Ele disse que provações viriam. E esse jovem passou por muitas provações lá em Imperatriz. Né? Lá em Imperatriz Maranhão, ele passou muitas provações. E ele não suportou as provações e pegou o ônibus e voltou. Né? Voltou. Isso há 32 anos atrás, 33 anos atrás. Ele não aguentou a situação que estava vivendo naquele lugar e voltou. E se ele tinha chamado? Se ele tinha chamado, ele ia suportar as situações. Porque o apóstolo Paulo disse em Atos 20, 19, ele disse, provações podem vir para mim. Ele dizia, eu não sei o que é que vai acontecer lá, mas eu só sei de uma coisa, que pode vir provações, pode vir tribulações, pode vir o que for, mas eu estou pronto. Você precisa estar pronto para enfrentar as tribulações e as dificuldades que surgirem na sua vida. Então, situações que eram muito aflitivas para ele, eram situações que davam até, vamos dizer, pena, mas ele tinha a tranquilidade de dizer ao povo de Zeus, olhe, eu estou indo porque Deus está me tirando deste lugar. Irmãos, para um missionário, quando ele está no campo, ele sente amor por aquele campo. E quando Deus diz a ele, vai mais além, não é porque ele quer ir, não, é porque Deus está chamando para ele ir mais além. Lembra? Jerusalém, Samaria, Galileia, até os confins da terra. Começa aqui, mas vai mais além. Então, o Senhor estava dizendo a ele, olha, vai mais além. Então, você precisa ir mais além. Ele tinha situações que tiravam o quê? A tranquilidade dele. Porque ele estava num lugar que ele conhecia. Mas ele ia para um lugar que ele ia pregar o evangelho e o evangelho não ia ser aceito. Ele já sabia que ele ia enfrentar muitas situações. E isso traz o quê? Angústia no coração. Angústia no coração. Você está no meio de um povo que lhe ama, no meio de um povo que entende, que já lhe conhece, e de repente vem outra pessoa e ele vai para outro campo. E o outro campo
muitas vezes não quer receber porque está acostumado com outro que lidera de outra forma. Então veio as angústias na vida dele. Mas o que é interessante é que ele sabia que ele ia encontrar várias provações. Lembre-se que o apóstolo Paulo, ele não tinha medo de provação. Ele não tinha medo. Ele enfrentava todo tipo de provação. Assim também somos nós. Nós não podemos ter medo de provações. Não podemos ter medo. Nós temos que enfrentar as provações. Todo tipo de provação vai vir. A partir do momento que eu e você aceitamos Jesus, nós somos diferentes, nós não falamos a linguagem do mundo, nós temos uma vida de testemunho e a batalha espiritual vai começar. Então, se você está servindo a Deus, a batalha espiritual já começou faz tempo. E muitas vezes você ainda está pensando, é ou não é, é assim ou não é. Então, nós precisamos estar prontos. Então, o testemunho do apóstolo Paulo falou muito forte aos Efésios. Eles estavam ali tudo acostumado, ouvia a hora que o apóstolo Paulo estava. Se tinha muita gente, ele pregava o evangelho. Se tinha pouca gente, ele pregava o evangelho. Aí eu digo aos irmãos, agora nós vivemos essa crise da pandemia. Aí não podíamos estar na igreja, aí o culto aqui em casa. Aí nós fazíamos a EBD aqui em casa, nós fazíamos tudo aqui, aí depois ficamos lá em cima na varanda, aí depois volta para a igreja. Quando voltamos para a igreja, Jesus, vai voltar um monte de gente. Aqueles que não são da área de risco vão voltar rapidamente, vão chegar para cultuar, para adorar. Irmão, nós estamos esperando até hoje. Eu acredito que nós estamos há 3 meses esperando. E cadê o povo? Senhor, cadê o povo? Que eu pensei, porque era muita gente no privado, né? Pastora, quando é que a igreja vai abrir? Pastora, quando é que a igreja vai abrir? Meus amados, é quando o governador liberar, quando o povo aí que está com o poder no momento, porque o poder é dado a Jesus, mas os homens estão no poder, então ele vai liberar. Quando ele liberou tá, até os 10 anos, e depois de 60 para cima, não pode. Então a gente obedeceu às normas, adaptou a igreja, botou tudo que era necessário e que é necessário, que nós estamos com tudo que é necessário. A distância ainda está de 1,5 metro, onde muitas igrejas não estão mais, porque estão cheias, lotadas. Né? Aí a gente fica pensando, meu Deus, cadê o povo? Onde é que o povo está? Se estão na live, glória a Deus. E se não estão na live? Se não estão mais cultuando a Deus? Se perderam o fulgor da palavra de Deus? Então nós estamos aqui para testemunhar, irmão. Há tempo e há fora de tempo, nós estamos para testemunhar. Por quê? Porque, irmão, isso dói em nós. Porque eu me preparo com a palavra, faço pesquisa, tudo. E quando chego, cadê os irmãos? Cadê o povo? Aí eu louvo a Deus, porque a palavra diz assim, onde 2 ou 3 estiver reunido no meu nome, eu estou presente. Aí eu digo, eu sei que na live tem bastante gente, né? Eu sei disso. Mas, irmãos, nós precisamos nos desprender, voltar mais uma vez a adorar o Senhor no templo do Senhor. Então, nós precisamos fazer isso. Então, o apóstolo Paulo diz, as provações vêm. Então, vem muitas provações. Aí uns diz, a minha igreja não parou. Os cultos não pararam. Veio essa pandemia todinha, mas nós cremos no Deus que faz o milagre. Glória a Deus, aleluia. Mas nós estamos obedecendo às normas. Nós estamos tudo dentro das normas. Não vamos fugir das normas. Mas nós precisamos dobrar mais nossos joelhos. A nossa oração de consagração voltou, irmão. Glória a Deus, nas quarta-feiras. Graças a Deus. Porque a palavra diz, a igreja de Jesus Cristo, né? Muitos homens santos de Deus disseram, caminha de joelho. Muitos homens de Deus. Não está na palavra, mas estou dizendo. A igreja, caminha
de joelho, é na oração, é na consagração. Então, o que é que nós podemos dizer? O apóstolo Paulo dava ênfase a quê? À dor, ao sofrimento e às provações que ele ia passar. Ele sabia que ia passar. Mas ele disse, o Espírito Santo ainda não me disse. Mas, irmãos, a gente que vive na presença de Deus em oração, a gente começa a sentir as coisas antes mesmo das coisas estarem acontecendo. Nós já vamos sentindo que as coisas vão acontecendo. Então, ele dizia, provações que não são compatíveis com aquilo que Deus quer realizar no meio dos servos dele. As provações vêm. E muitas vezes Deus tem um propósito na vida do seu servo. E muitas vezes o seu servo não entende como Deus está preparando a cada um de nós. Porque cada um de nós temos um ministério, temos chamado, temos que servir a Deus. E servir ao Senhor com o quê? Com alegria, né? Com destreza, com conhecimento da palavra, né? E muitas vezes a tarefa é muito árdua, muito árdua. Quando Ezequiel foi chamado, foi tempo difícil. E foi para um povo difícil. Um povo que não ia aceitar o que Ezequiel ia dizer através da palavra de Deus, através do que Deus falava para Ezequiel. Ezequiel foi usado para tempos difíceis. E o povo não aceitava, não. Não foi diferente no dia do apóstolo Paulo, não. Alguns recebiam e alguns não recebiam. Então, Ezequiel foi chamado. E quando ele foi chamado, ele diz assim, mas a casa de Israel não te dará ouvidos. Deus dizendo para Ezequiel, porque não quer me dar ouvidos a mim? Pois toda a casa de Israel é de fronte, obstinado e de duro coração. Ezequiel 3:7. Deus está chamando Ezequiel e dizendo a Ezequiel, Ezequiel, olha, o povo não quer me ouvir. E eu estou te enviando, mas o coração do povo é obstinado. Eles não querem saber. Mas você vai ter que pregar para esse povo de coração difícil. Esteja pronto para fazer os meus desígnios. Então, o Senhor tinha declarado a Ezequiel como seria difícil. O Senhor tinha declarado a Ezequiel. E muitas vezes, irmão, a gente quer que as coisas caiam direto assim na mão da gente. Tudo pronto. Nada vem pronto, irmão. Nós temos que nos preparar e preparar segundo os desígnios de Deus. Aí o que foi que aconteceu? Deus disse para Ezequiel, eles que ouçam, que deixem de ouvir, porque são casa rebeldes. Hão de saber que esteve no meio deles um profeta. Veja, Deus não faz nada sem antes avisar. Deus não faz nada sem antes dizer. Ele disse, vá, e o povo não vai ouvir, porque são casa rebelde. Nessa casa rebelde, nesse povo obstinado, de coração de duro serviço, eles não vão querer te ouvir. Mas você vai, porque você vai me ouvir. Você vai entender o que eu estou mandando você fazer. Você sabe o que eu estou mandando você fazer. Então, o que aconteceu com Ezequiel? Ezequiel foi fazer a vontade de Deus. Mas o que acontece? Casa rebelde. Um povo de coração rebelde. Mas o que é que o Senhor diz? Olhe, eles precisam saber que eles têm um coração duro. E depois, quando eles vierem dentro de mim, eu não vou ter nenhuma queixa para dizer, não. Eu vou dizer, vocês sabiam que tinha um profeta no meio de vocês e vocês não deram ouvidos. Vocês não ligaram para que eu enviei. Vocês não ligaram nem ouviram o que eu mandei o profeta falar. Então, por que os profetas, ou nós podemos dizer os missionários, têm que cumprir a sua tarefa, sabendo que muitas vezes eles não vão ser recompensados?
que os frutos podem não chegar. Os frutos podem não chegar. Os frutos podem dizer que não precisam de Jesus. E como eu uma vez ouvi da missionária Lucy, que um homem de 90 e poucos anos, ela pregou o evangelho para ele. E ela disse a ele: você precisa se arrepender e aceitar Jesus. E pedir perdão pelos seus pecados. Ele disse: não, eu nem preciso de Jesus. E nem preciso pedir perdão de pecado nenhum, porque eu não tenho pecado. Eu não tenho pecado. Ai, irmão, quantas vezes as pessoas se enganam e acham que não são pecadores, né? Quantas vezes todos nós fomos concebidos em pecados. Mas a graça de Deus nos alcançou. Glória a Deus, aleluia. A graça de Deus nos alcançou. E graças a Deus que Deus levanta homens e mulheres, missionários e missionárias, pastores, líderes, para quê? Para fazer o ensinamento da palavra de Deus. E fazer com zelo, porque tem muita gente nos nossos dias ensinando a palavra errada. Eu tenho recebido uns vídeos aí que eu não tenho compartilhado com ninguém. Porque é uns vídeos que deixam as cabeças assim, ó, sem parafuso. Se não tiver o Espírito Santo ministrando aqui, ó, vai confundir. E a gente tem que crivar aquilo, ó, pegar e dizer: isso daqui não serve. Isso daqui é anátema. Isso daqui é heresia e eu preciso jogar fora as heresias de homem. As vãs filosofias de homens eu preciso, era o que mais o apóstolo Paulo fazia. O apóstolo Paulo combatia as heresias, combatia as vãs filosofias e tudo que surgia ele combatia. A religiosidade do tempo ele combatia. Nós também estamos vivendo esse tempo de religiosidade. O povo está sendo mais religiosos do que verdadeiramente adoradores de Cristo, do que seguidores de Cristo e prontos para fazer a vontade de Cristo. Não, porque meu bispo diz que tem que ser assim, minha bispa diz que tem que ser assim, apóstolo diz que tem assim, o pastor diz que tem assim, é porque... Irmãos, é a palavra que nos ensina, é a palavra que nos doutrina, é a palavra que nos dá fome, sede, alimento espiritual, vem da palavra de Deus, não é de outro canto não, é da palavra. A nossa centralidade é na palavra, viveis pela palavra. Não fique preocupada porque a igreja tal está cheia, cheia, cheia. Será que está cheia da presença de Deus, da glória de Deus, do poder de Deus? Ou está cheia de vã filosofia? Que alguém está andando de acordo com a vontade, muitas vezes, das coisas que não é de Deus. Ensine o que é proveitoso. Aproveite o que tem proveito. Então, se tem proveito, ensine, fale, não tenha medo de falar não, fale das coisas de Deus, fale publicamente. Sabe por quê, irmãos? Eu vou dizer, quando foi para eu me sentar para enfrentar a live, eu dizia: agora, não é não, é agora, não é não, Jesus me ajude, já estava orando há um tempão para vir para a live, mas não é todo mundo que tem coragem de vir para a live. E alguns têm coragem, mas querem vir com sede, ganância de outras coisas. Outros vêm com a sua timidez, com a sua sinceridade, com suas linguagens que não sabem falar, mas vêm com o chamado de Deus para fazer os desígnios de Deus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Então nós estamos vivendo uma era da modernidade. A igreja não parou. Nós estamos aqui numa live, no EBD, ensinando a palavra. Quantos não têm oportunidade de ir para a igreja, para ir para a EBD, mas agora estão junto conosco na live, ouvindo e assistindo e cultuando junto conosco, aprendendo da palavra de Deus? Quantos estão conosco? Então, ele não tinha medo de ensinar a palavra. Ele ia de casa em casa. Irmãos, é tão bom ir de casa em casa pregar o evangelho. Agora eu digo a vocês, eu enfrentei muita batalha espiritual, muita. Eu levei porta na cara, viu?
Levei, porta na cara. Disseram uma palavra, não vou dizer não. Disseram uma palavra lá quando eu fui. Fui só, viu? Fui só. Eu não tinha ninguém para caminhar comigo, não. Tinha eu, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Quando eu cheguei nessa casa, disseram as coisas. E eu ouvi até Deus usar com esse texto de Ezequiel, casa rebelde. Aí foi quando a pessoa entendeu que o que eu falava não era o que eu escutava dos outros, não. Porque eu não vivo no meio de fofoca, não. Eu vivo no meio de oração. É no meio de oração. E o Espírito Santo que guiou Paulo e guiou os apóstolos e os profetas é o mesmo que continua falando com o mesmo. É o mesmo Deus que usa a gente nos nossos dias. E a pessoa pensava que era alguém que sabia da história da vida dela e vinha me contar. Até um dia Deus falar com ela no texto, e quando ela chegou dentro da igreja, Deus falou no mesmo texto. No mesmo texto. Aí eu quero dizer uma coisa. Realmente Deus está neste lugar. Aleluia. Glória a Deus. Por quê? Porque eu li esse texto em casa antes de sair, não comentei com ninguém. Mas Deus falou. Então a gente deixa tudo, irmão, todos os desígnios, todas as coisas, e a gente vai fazer o quê? A vontade de Deus. A palavra de Deus. A vontade de Deus tem que estar em primeiro lugar. Nos planos de Deus. Então quando a gente faz aquilo que Deus manda, se cumpre, irmãos. Se cumpre no tempo de Deus, então a gente tem que esperar. Então, quando o apóstolo Paulo sente que realmente tem esse chamado e esse compromisso, e os demais também terão esse chamado e esse compromisso, ele sabia qual seria o conteúdo da palavra. O conteúdo da palavra de Paulo é Jesus. O conteúdo da nossa palavra é Jesus, irmãos. Nós estamos aqui para falar de Jesus. Todos os dias nós temos que falar de Jesus. Se estudarmos qualquer livro da Bíblia, do Antigo e do Novo Testamento, o Antigo Testamento vai apontar para o Novo. Então, se nós estamos estudando o Novo está apontando para o Antigo que se cumpriu. Então, nós vamos ver que o que é que o apóstolo Paulo pregava. Vamos ver o que era a mensagem do apóstolo Paulo. Vamos lá? Ele testificava tanto a judeus como a gregos que eles precisam se arrepender, que eles precisavam se arrepender. Era se arrepender. E como eles precisavam se arrepender, eles precisavam de Jesus. Eles precisavam aceitar Jesus e colocar a fé deles em Jesus. Era isso que eles estavam dizendo. Porque os judeus no tempo, e ainda hoje, eles não acreditam que Jesus já veio. Eles ainda estão esperando Jesus voltar pela primeira vinda. E nós cristãos estamos esperando Jesus voltar na segunda vinda. Na segunda. E eles querem esperar ainda Jesus pela segunda vinda, e muitos nem querem Jesus. Acho que Jesus foi simplesmente mais um profeta. Mas o que é que ele apresentava? Ele apresentava Jesus para os demais que eles precisavam de Jesus. Ele dizia: vocês precisam conhecer o Cristo crucificado. Vocês precisam ter experiência com esse Cristo crucificado. Não é todo mundo que quer ter experiência com Cristo crucificado, não. Por quê? O coração do evangelho todinho é que em 1 Coríntios 15 vai falar que Cristo morreu pelos nossos pecados. Era justamente isso que o apóstolo Paulo pregava onde ele chegava. Cristo morreu pelos nossos pecados. Então, o apóstolo Paulo deixava claro a sua mensagem que o evangelho que ele pregava era o evangelho de Cristo. Não era outro evangelho. Era o evangelho de Cristo. E ele pregava a judeus e aos gregos.
lembre-se que gregos também nós estamos incluídos como gregos. Então ele pregava para os judeus, alguns judeus criam, outros não. Os gregos também, alguns gregos criam, outros não. A missão do apóstolo Paulo era mais pregar para os gregos, os que, vamos dizer, não tinha condições de estar dentro dessa graça de Deus. Mas a graça de Deus abrangiu, alcançou todos. Todos. Porque muitas vezes, irmãos, chegam as pessoas para mim e dizem assim, por que Deus permite isso, isso, isso? No Antigo Testamento Deus ia e punia. Porque nós estamos na graça. E a graça é diferente. Nós não estamos na lei. A lei era dente por dente, olho por olho, mão por mão, era desse jeito. Mas a graça não. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Agora não vai viver no pecado. Veja que a graça de Deus precisa te alcançar. Enquanto é tempo, você precisa deixar essa graça de Deus te alcançar. Então, o apóstolo Paulo, ele pregava de uma forma que abrangia ali aquelas pessoas que estavam ouvindo. E ele tinha na sua mente, na sua consciência, de dever cumprido. Eu cumpri o meu dever. Eu preguei o evangelho. Eu anunciei o evangelho. A tempo e a fora de tempo eu preguei o evangelho. Eu preguei Jesus. Então agora eu posso mostrar que eu estou livre do sangue de todos. Porque a gente sabe que quando a gente não prega o evangelho para aquelas pessoas que precisam, Deus vai cobrar de nós, se nós temos essa oportunidade e não pregamos o evangelho. Deus vai cobrar de nós, porque nós deixamos passar em vão. Então a gente precisa estar pronto para pregar esse evangelho. Então, esse evangelho que retrata a culpa do homem, a causa dessa culpa, a morte desse homem pecador e a transformação que acontece a partir do momento que a pessoa aceita Jesus como Senhor e Salvador. Então, quando a pessoa rejeita, vamos dizer, escuta o que Jesus fez na cruz do Calvário, escuta o que Cristo veio pregar aqui entre nós, muitas vezes aceitam, começam a caminhar na fé e depois abandonam. A palavra de Deus diz em Hebreus que é a mesma coisa de apostatar da fé. Apostatou porque abandonou, desistiu, desacreditou, desanimou com as dificuldades que tem no mundo, então a pessoa apostatou. Aí, muitas vezes, o pregador, o discipulador que nós estudamos a semana passada se questiona: será se foi por minha causa que essa pessoa desanimou? Será se eu sou culpado desse desânimo dessa pessoa? Irmãos, desânimo todo mundo tem. Tristeza todo mundo sente. Falta de força todos nós temos. Mas a gente tem que estar com combustível chamado a fé todos os dias dentro de nós. E a oração, que é, olha, o combustível maior é a oração. Esses dois, eles andam juntos. Eles andam juntos, a oração e a fé, eles dois andam juntos. Se nós não tivermos essa fé em Jesus, crer em Jesus como o Senhor, como é que nós vamos buscar Ele, crer que Ele tem condições de transformar nossas vidas e as vidas dos nossos familiares que estão carentes e necessitados desse amor? Então nós precisamos falar para as pessoas. Então o apóstolo Paulo dizia: eu não tenho culpa da morte dessa pessoa não, porque eu preguei o evangelho. Eu preguei o evangelho para ela. E ela não aceitou. E não foi por minha culpa que ela não aceitou. O evangelho foi pregado. Eu ensinei. Então, eu jamais deixei de cumprir os desígnios de Deus para a minha vida. Era essa certeza. A mesma coisa nós poderíamos dizer que essa certeza tinha o
profeta Ezequiel. Ezequiel também, ele foi para cumprir um propósito de Deus para pegar o povo de coração, né, duro, obstinado. Eu que não quero saber desse profeta. Oxe, o profeta não tem nada para dar, não. Aí o Senhor disse, tu vai pregar para eles, para que eles digam que não teve oportunidade. Eles não têm como dizer que não teve, porque quando eles vieram, eu disse, eu mandei um profeta no meio de vocês. Eu enviei alguém. Então, Ezequiel estava como um atalaia. Era um profeta que estava de atalaia. Ele estava de pé diante de Deus, estava de pé diante da comunidade, ensinando a palavra, e se eles não estavam ouvindo, não estava a culpa sobre Ezequiel. A culpa não ia cair sobre Ezequiel, mas sobre aqueles que não quiseram ouvir o plano de Deus e o propósito de Deus. Então, os ensinamentos do apóstolo Paulo também eram ensinamentos simples. Por quê? Porque ele pregava Cristo. E ele cumpriu o quê? Os desígnios de Deus. E os desígnios de Deus se cumprem como? Ensinando a palavra de Deus. Quando eu ensino a palavra de Deus, eu estou fazendo justamente os desígnios de Deus. Então, compete a cada um de nós, né? Como no Novo Testamento nos ensina claramente o que Jesus veio fazer por nós. Então, compete a cada um de nós ensinarmos a palavra. Não termos medo de dizer o que o pregador veio trazer para nós. O apóstolo Paulo pregava a Cristo e também o arrependimento, como João Batista. Arrependei-vos e convertei-vos. João Batista, o último dos profetas, ele dizia, arrependam-se e convertam-se, porque está aqui. Eu estou aqui. Vocês precisam se arrepender e se converter. Porque se vocês não se converter, vocês não têm como chegar para Jesus. Vocês não têm. Então, o apóstolo Paulo era um pregador. E ele pregava o evangelho de Jesus Cristo. E ele pregava que muitos precisavam se arrepender e precisavam crer. Porque não adianta só se arrepender. Precisa crer em Jesus. Porque tem muita gente que não crê, né? Então precisa crer em Jesus. Então, o autor da carta a Hebreus, como eu já falei, ele disse, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança, mas o que se alimenta do sólido é para os adultos. Quem se alimenta de leite é uma criança. Criança são poucas que têm condições de dar a palavra. Mas quem já come um feijão, um arroz, né? Uma comida mais sólida, tem condições de pregar o evangelho. Quando é que nós deixamos de ser criança, né? Com 2 anos de idade, a criança já come feijão, arroz, sopa, batata, inhame, macaxeira, o que tiver. Com 1 aninho já começa a botar, né? Com 6 meses os legumes começam a entrar na alimentação. E por quê? As pessoas não querem o alimento sólido para edificar a vida dela e a vida do seu próximo, do seu semelhante e daqueles que estão necessitados. Por que não querem? Porque não queres ouvir essa palavra. Hebreus 5, 13 e 14 é justamente essa palavra que a gente acabou de ler. Aí diz, a solidez é a consistência do alimento, estão na variedade, não apenas da profundidade. Lembre-se o seguinte, que o nutricionista, ele vai controlar a alimentação. O que é proteína, o que é carboidrato, o que é isso, ele vai controlar. Se você for um nutricionista, como a pastora precisa ir para perder certas caloriazinhas, então ele vai dizer, você de manhã vai escolher entre 3 refeições. Ele passa 3 refeições.
Escolha o que é que você vai escolher, vai comer. Depois de 10 horas você vai ter um lanche aqui. Escolha desses daqui o que é que você quer comer. Meu dia, três refeições. Escolha o que é que você vai comer. Quando é de tarde, esse lanche, 3 horas da tarde, escolha o seu lanche, entre esses aqui. Quando é de 6 horas, ele diz de novo, aqui, está o alimento da noite. Quando é de 9 horas para 10 horas, ele diz assim, antes de dormir, um copo de leite, uma maçã. Aí ele vai dizer uma coisa bem leve para você comer e dormir. Para você tomar e dormir. Porque o organismo, ele não pode comer proteína de noite, porque senão você dorme e o intestino e o estômago trabalham a noite todinha. Quando é no outro dia, você está arrebentado, porque ele está cansado. Ele trabalhou a noite todinha enquanto você estava em repouso. Então você tem que saber que ele vai passar para você uma alimentação saudável e equilibrada. Nós também, espiritualmente falando, nós precisamos dessa alimentação saudável e dessa alimentação equilibrada. Quando nós lemos a palavra de Deus, aí nós vamos ver que realmente nós precisamos dessa palavra. E tirar aquilo que muitas pessoas mandam, como eu disse, para mim, irmãos, para mim as pessoas têm coragem de mandar as heresias, os falsos profetas pregando, ainda dizendo que eu estou no sistema que foi criado agora, um sistema, e eu vivo dentro desse sistema, estou acostumado com o sistema e não consigo enxergar o que está fora do sistema, a ideologia do sistema, que eu estou sendo enganada. Misericórdia. Palavra que eu tenho aqui faz 34, 35 anos e eu vou viver e morrer para Jesus. Eu tenho um prazer com meu Jesus. Quem quiser abandonar e viver fora de outro sistema, o problema é dele. Deus vai tratar com herético, com aqueles que viveram para vãs filosofias. É Deus que vai tratar. Apenas o que eu posso fazer é dizer, infelizmente, você está enganado. Então, se obedecemos o nutricionista, não come açúcar, nós não vamos comer açúcar, né? E devemos mudar justamente essas coisas que são gorduras, proteínas, vitaminas, minerais, tudo mais, a gente sabe que precisa ser trabalhado. Então, a mesma coisa é na palavra de Deus. A gente tem que selecionar o que é bom. Porque vai vir gente com a própria palavra e vai dizer outra coisa. Como um certo líder que saiu aqui na televisão, eu vi, ele dizendo que Jesus ali, no capítulo 4 de João, encontrou a samaritana, mas foi para pecar, para adulterar. A mulher samaritana, tanto é que ele mandou os discípulos ir para ele ficar só. Que diabo mentiroso, que Satanás mentiroso, irmão. Satanás mentiroso. E ele saindo com várias mulheres para justificar o pecado dele, ele usou a palavra de Deus. Usou a escritura. E o próprio Jesus, o encontro da samaritana. A gente sabe que ali houve salvação e libertação. Mas esse homem maléfico usou a palavra de Deus para enganar a muitas mulheres. Então a gente tem que saber e ter conhecimento. Se nós lemos a palavra de Deus, não vai ser a primeira palavra que vai vir, que nós vamos ver que realmente é aquilo que ele está dizendo, não. Nós temos que saber que em Deus nós estamos fortes. E em Deus nós vamos pregar a verdade. Não vamos ter medo da verdade, porque a verdade centralizou dentro de cada um de nós. Então, a palavra, o terceiro ponto, fala sobre a individualidade da palavra. Assim como Jesus tinha um ministério particular, que ele falava para multidões e falava para uma pessoa, como eu disse, a samaritana, quando ele encontrou Nicodemos, quando ele encontrou Zaqueu, que ele fala com Zaqueu e depois vai para a casa de Zaqueu, e tantos outros, se nós formos olhar que Jesus encontra com aquela pessoa e depois vai para a casa daquela pessoa. Então Jesus tinha um encontro de um, de dois e de várias pessoas, de multidões. Teve um tempo que ele encontrou
5.000 homens, fora mulheres e crianças. Então o apóstolo Paulo também tinha essa oportunidade de pregar para um, de pregar para dois, de pregar para mais e para pregar para multidões. O apóstolo Paulo tinha essa mesma oportunidade. Ele teve essa mesma oportunidade. Então nós não devemos ter medo de nenhum momento de ter zelo por esta palavra. Nós não podemos ter medo. Então, o conteúdo da mensagem, o conteúdo testificava tanto para quem? Para judeus, para grego, que Jesus é o Senhor. Então, era o conteúdo desta palavra, pregando para judeus e para grego. Então, ele traz na carta aos Coríntios, né? Dizendo assim, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo, esse crucificado. A abrangência da mensagem, né? A mensagem abrangia, a expressão, né? Para que todos sejam limpos. Pelo quê? Pelo sangue do Cordeiro, né? O sangue do Cordeiro, então precisa. Aí nós vamos para o terceiro ponto. O terceiro ponto, qual era a pregação do apóstolo Paulo, a preocupação do apóstolo Paulo? Era o seguinte, era proteger o rebanho de Cristo. Ele estava cuidando do rebanho de Cristo e ele queria proteger. Então, sabemos que os lobos, os principais inimigos das ovelhas, caçam sozinho ou em grupo, e eram uma ameaça constante. No caso da igreja de Éfeso, os lobos são os falsos mestres ou ensinadores heréticos que falarão coisas pervertidas para arrastar os novos decididos, discípulos, os mais antigos na fé. Para onde? Para seguir eles, em Atos 20 e 30. Eu já disse aos irmãos que ou nós estamos na palavra, firmados na palavra, ou simplesmente no primeiro vento de doutrina, na primeira palavra, como eu falei há 2 semanas atrás, quando surgiu há 20 anos atrás a teologia da prosperidade, que era o seguinte, eu li o livro e depois eu desisti. Eu não lembro o nome do livro. O livro dizia assim, eu quero algo de Deus. E quando eu quero algo de Deus, eu quero uma televisão. Porque naquele tempo o povo não tinha muita televisão. Então eu engravidei da televisão, profetizei que eu estava grávida da televisão. E Deus me deu a televisão. Eu engravidei do escrivaninho, eu engravidei de um sofá, engravidei de... Misericórdia, se eu for engravidar de tudo isso... Eu abandonei o livro, não lembro mais do nome do livro, mas era a teologia da prosperidade, né? Aí essa teologia da prosperidade cresceu. Como foi que ela cresceu? Agora você tem autoridade para dizer a Deus, Deus, eu quero e você vai ter que me dar isso. Eu quero isso, isso, isso. Eu quero um carro zero e você vai ter que me dar. Aí eu digo a você, você é pai. Seu filho chega para você e diz assim, eu quero um carro zero. Você vai ter que me dar. Diga aí. Você tem condições de dar o carro zero? Se ele chegar para você, você tem uma criança, e ela diz assim, eu quero tal brinquedo. Porque a propaganda é de brinquedo, para onde vai? Você vai ter que me dar. Você vai dar? Se seu filho chegar para você e dizer, eu quero uma faca, você vai dar? A faca é mais acessível. Mas lembre-se que as consequências da faca na mão de uma criança é perigosa. Ela pode se cortar. A teologia da prosperidade não se preocupa com isso, não. Diz, você tem que exigir de Deus e Deus tem que lhe dar. Tem que lhe dar. Aí depois a teologia da prosperidade disse o seguinte, semeie. É a semente. Vamos lá. Uma fitinha. Uma água. Não sei o quê. Compre e você vai receber a bênção. Pague, vá e você vai ter a porta de emprego. Você vai... Irmãos, a palavra que o apóstolo Paulo está pregando não é essa não.
É para nós, nos últimos dias, nos fortalecermos nessa palavra e vigiar. Por quê? Porque tem muita gente aí querendo roubar o rebanho de Cristo. E ai de nós, se nós deixarmos. Então, ele diz que muitos vão distorcer a verdade. Eu disse só de um líder que distorceu a verdade. E a gente encontra vários líderes, como um que disse que tinha 2 esposas, e a outra esposa tinha marido, e pediu o marido, porque Deus disse a ela que ela ia dormir com o líder para gerar um filho, que aquele filho é um filho da promessa de Deus na vida dela. E ele falou com a mulher e foi tudo organizado e tudo ficou com as 2 mulheres. Irmãos, é feio, é horrível a história desse povo que não lê Bíblia. E mesmo assim vai para onde? Vai para os textos bíblicos para dizer que foi na palavra. Então, aqui eles distorcem a verdade, eles estão distorcendo a verdade. Nós vimos isso na lição 16, os desafios dos novos convertidos, que são muitos desafios, né? Muitos desafios para o novo decidido, mas nós temos que estar prontos para ensinar e para mostrar que existem falsos líderes. E o que é que acontece? Claro que vem a ideia, a ideologia, né? Vem a ideologia das coisas e as pessoas começam a acreditar. Por quê? Nós estamos no mundo pós-moderno. Tudo pode. Tudo pode. Olha, o apóstolo Paulo disse: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Nem tudo me convém. Então não adianta dizer que estou aqui e você assim. Não. É lícito, mas não me convém. Então eu vou vigiar. Então chegou o que mais? Chegou as heresias. A gente já sabe o que é heresias. Então nós temos que ter cuidado com as heresias, né? As heresias vêm que são a interpretação da Bíblia, da teologia errada, doutrinas erradas, adotam coisas que são falsas, que não são verdadeiras. Então a gente tem que ter muito cuidado. Então as heresias, elas deturpam os pontos principais da Bíblia. Os pontos principais, elas deturpam. Ela tira o foco. Lembra que o apóstolo Paulo pregava Cristo, Pedro pregava Cristo, os demais discípulos pregavam Cristo. Pronto. Aí outro ponto também que nós podemos dizer como eles deturpam, uma das coisas que eles deturpam, na página 88, a parte A diz assim: a primeira coisa é a trindade de Cristo, que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Outro ponto que deturpa, a Bíblia como autoridade final. Uma das mensagens que eu recebi dizia assim: foram vários homens que escreveu a Bíblia, como é que eu vou me assegurar? Cerca de 40 homens inspirados por Deus. Nós não temos mais a inspiração. Hoje nós estamos com a revelação. Deus nos revela o que Ele quer. A inspiração cessou. Se ela tivesse continuado até hoje, estava se escrevendo a Bíblia. Então, quando chegou ali em Apocalipse, em João, acabou a inspiração e agora vem a revelação, Deus revelando o que Ele quer. A divindade eterna de Cristo, não estou dando os versículos, mas quiser, a trindade de Deus em Mateus 18, 19, a Bíblia como autoridade final, que é o apóstolo Paulo dizendo a Timóteo 3,16, que ele cuide da doutrina, da palavra. A divindade eterna de Cristo, que é em João 1, a mediação exclusiva de Jesus Cristo, né? O mediador, que é Jesus Cristo, entre Deus e o homem, que se encontra em 1 Timóteo 2,5, é outra coisa que eles gostam de tirar. A morte expiatória e ressurreição corporal de Cristo, em 1 Coríntios 15, 3. Então, Cristo não morreu e nem ressuscitou.
começa a trabalhar por aí e quer desmanchar. Cristo morreu sim e ressuscitou, está à direita de Deus, intercedendo por nós. Então, uma coisa é certa, o apóstolo Paulo em 20, 29 diz o seguinte, vamos lá, Atos 20, 29, ele diz o seguinte: porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis que não perdoarão o rebanho. O apóstolo Paulo já estava advertindo o povo ali em Atos dos Apóstolos, né? A igreja de Éfeso que nós estamos falando, e que viriam os lobos ferozes. E confirmando, nós podemos ver posteriormente, mais na frente, o que foi que aconteceu com as doutrinas heréticas, o quanto elas influenciaram os efésios, o que aconteceu. Então, nas duas cartas a Timóteo, o apóstolo Paulo, né, dá ênfase a Cristo. Ele dá ênfase a Cristo. Para onde ele ia, ele dá ênfase a Cristo. Em Apocalipse também, que 2, de 1 a 7, comprova que Paulo tinha direção de Deus para fazer se preocupar com a invasão dos hereges ou dos lobos vorazes. Então, nós temos que ter cuidado. Então, nós sabemos que o apóstolo Paulo foi um missionário que fundou as igrejas no primeiro século e iniciou essas igrejas com compromisso. Para onde ele ia com responsabilidade. Então, nós encerramos a nossa revista de missões e de pregar aí nesta manhã, né, da nossa EBD. E próximo domingo nós estaremos estudando o livro de Tiago. Tiago vai falar sobre a nossa fé em ação. A fé em ação. Se você você foi frequentador da EBD, você já deve ter essa revista. Então, nós temos essa revista e nós vamos estudar o livro de Tiago. O livro de Tiago foi estudado quando eu tive que me ausentar por estar doente. Ele foi estudado. E quando eu melhorei, eu disse, eu vou continuar, porque eu vi a diaconisa Teresa ministrando a palavra e com muita sabedoria. E eu disse, não, nós vamos estudar na EBD. O próxima revista vai ser o livro de Tiago. Que grandes ensinamentos traz para nós. Então, o livro de Tiago, o tema é a fé em ação. Nós precisamos colocar essa nossa fé. Como é que está a sua fé? Ela está trabalhando, ela está em ação. Então, nós vamos trabalhar justamente a nossa fé em ação. E no primeiro assunto é abrindo a cena, né? A cena aí é o tema, abrindo a cena. Então, nós vamos estudar. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor te abençoe. Eu agradeço a Deus por cada um de vocês que esteve conosco nesta manhã, que esteve acompanhando a nossa escola bíblica dominical, que esteve entendendo o que é fazer missões, o que é pregar o evangelho, o que é estar sempre com Cristo na sua vida e na minha vida, em nossas vidas. Então, que o Senhor esteja nos fortalecendo e assim nós estaremos encerrando o nosso culto nesta manhã. Compartilhe essa like, vá lá no YouTube, dê o seu ok, compartilhe, Igreja Batista Evangelizadora em Curado. Então vá lá, se você ainda não se tornou um daqueles que acompanham no YouTube, se torne e que o Senhor te abençoe. O diácono Deval não pôde estar conosco nessa manhã devido a um compromisso que ele tinha, que está tendo agora nesse momento, mas Deus é conosco e Deus é fiel. Que o Senhor te abençoe e dirija na sua infinita graça. Vamos orar e vamos agradecer a Deus por esta manhã, por esse momento tão especial de podermos compartilhar das Santas Escrituras. Senhor Deus, eterno Pai, louvado seja o teu santo e excelso nome.
Pai, nós estamos na tua presença santa, maravilhosa, poderosa. Tu és o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Tu és aquele que tem toda a autoridade e todo o poder. Então não permita que venhamos fracassar, mas que nós possamos nos fortalecer em Ti e na força do Teu poder. Que a Tua palavra, ela é viva, ela é poderosa, ela é eficaz, ela é transformadora. Então, Senhor, nesse momento em que nós temos aqui a Tua palavra, nós vamos dar uma nova estudada no livro de Tiago. Nós vamos colocar nossa fé em ação e vamos vencer, Senhor, essa tempestade, essa pandemia, essa dificuldade, esse temor, esse receio. E nós vamos chegar. E o Teu nome vai ser glorificado para a honra e glória do Teu santo nome. Pai, nós Te louvamos por essa manhã. Abençoamos cada vida que esteve conosco nessa live, nessa escola bíblica dominical. E aqueles que vão assistir depois, Senhor, que vão ter tempo para assistir depois, Senhor, cultuar depois. Que Tu esteja fortalecendo cada um em Ti e na força do Teu poder. Pai, obrigada por esta manhã, obrigada por este momento. Vai no campo de volta do Mochotó, onde está a Tua filha Gilvanete. Vai no campo onde está a Tua filha lá, Maria José Bazante, no México. Vai no campo onde está o Teu filho, Senhor, e a Tua filha Dulce, com seu esposo, Alil. Vai ali, Senhor, vai no campo, lá na África, onde está Robson, enfrentando as enfermidades da vida, meu Deus, com tão poucas coisas. E eu te peço, Senhor amado, vai abençoando o Teu filho. Vai ministrando segundo a Tua graça, a Tua misericórdia e o Teu poder. Vai abençoando a Tua igreja, a Igreja Batista Evangelizadora. Meu Deus, fortalece cada membro e congregado. Ministra segundo a Tua graça e a Tua misericórdia. Abençoa a liderança, abençoa o corpo diaconal, abençoa todos os departamentos e dirige segundo a Tua graça e o Teu poder. Pai, nós Te louvamos por tudo e Te engrandecemos em nome de Jesus. Que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, que o poder e a consolação e o Espírito Santo do Senhor repousa sobre a igreja do Senhor e sobre os seus filhos, espalhados na face da terra, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, logo mais às 18 horas nós teremos culto e você é nosso convidado, né? Convide um amigo, convide alguém para chegar. Você também é convidado para estar conosco na live, né? Conosco, cultuando e adorando e louvando ao Senhor. Que o Senhor te abençoe e o Senhor te fortaleça. Tenha um dia abençoado, feliz e alegre, sabendo que em Cristo em nós é a esperança da glória. Amém? Vamos cumprir o que Jesus deixou e o que o apóstolo Paulo nos ensinou. Que o Senhor te abençoe e me abençoe. Amém? Fiquem na paz.